sobre o que falamos no domingo anterior, no último domingo, princípios para ter um coração ensinável e um falar curador. Nós entendemos no último domingo que eu preciso, como ovelha, como servo de Cristo, ter um coração ensinável, e esse coração ensinável, traduzindo, nós entendemos que é um coração que aceita a orientação, que aceita a repreensão, porque aceitar a repreensão, nós entendemos que não é muito fácil. De repente você tá no teu mundo ali, achando que você está com a razão, está fazendo o que é certo, e daqui a pouco você é surpreendido por alguém que te ama muito. Olha, você está errado, olha o que você falou, olha o que você faz, essa tua postura, esse teu... Então, nós vamos entender a palavra de Deus nessa noite, ela nos estimulando a ter esse coração ensinável e um falar curador, porque assim como nós precisamos ter um coração ensinável, em contrapartida, se nós, na mão do Senhor, formos como ferramentas, instrumento para corrigir, para orientar alguém, a nossa fala, o nosso falar, ele precisa ser curador. Nós não podemos chamar a atenção de qualquer maneira, nós não podemos orientar de qualquer maneira, é o que nós entendemos no último domingo, e a partir disso, entendemos que isso promove crescimento e maturidade no seio da igreja. Em Gálatas capítulo 1, que é o texto bíblico que nos estimula a isso, o Paulo diz aos irmãos de Gálatas: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Ou seja, precisamos ter essa consciência de, ao abordarmos um assunto de orientação, de correção com alguém, se você identificou que tem alguém que está fora da casinha, você, munido de amor, de respeito, com espírito de mansidão, precisa ir até essa pessoa, e não precisa sair trocando trombeta. Olha, eu vou falar com fulano, olha, não, vai sozinho com a pessoa, ou chama alguém, ou fala para alguém que possa chegar com essa pessoa que está fora da casinha. Em Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus vai dizer que tudo que você quer que façam para você, você deve fazer aos outros. Eu não sei você, mas se eu estou num ambiente público, onde tem outras pessoas, e eu estou com uma sujeirinha no meu olho, eu quero que alguém chegue para mim e diga: Helenay, você está com uma sujeirinha no olho. Agora, se eu quero isso para mim, por que se eu ver uma pessoa que está com uma sujeirinha no olho, eu não vou dar um jeitinho ali de dizer para ela: meu amigo, meu irmão, vai no banheiro ali, vai no toalete, dá uma olhada no teu olho, tá? Tem um sujinho ali, não sei o que é, vai lá dar uma olhada. O que eu quero, da maneira como eu quero ser tratado, onde as pessoas venham ser verdadeiras comigo, eu preciso ser verdadeiro com outras pessoas. Bem, aí Jesus vai falar que bem-aventurados pacificadores. Se você ouvir alguma coisa, alguém, fulano de tal está fora da casinha, Jesus nos estimula a ser pacificador, ou seja, não querer colocar lenha na fogueira, combustível na fogueira, tentar resolver da forma mais discreta possível a situação. Isso gera crescimento e maturidade no seio da igreja. Amém, irmãos? Isso é só o que nós falamos no último domingo. Aí lá em Provérbios capítulo 27, versículo 17, a palavra de Deus diz: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Aí nós lembramos lá do fundidor, quando ele está trabalhando em algum material, em um machado, por exemplo, ele precisa colocar esse metal, o ferro que está sem forma alguma, no fogo, deixar ele numa temperatura altíssima, e um outro metal que já passou pelo processo, é usado pelo fundidor, e começa a dar forma naquilo que ele quer. E a palavra de Deus em Provérbios 27, 17, vai nos estimular a isso também, a eu ser
um instrumento na mão do fundidor, ou seja, de Deus, para que o meu irmão que de repente está sem forma, está fora da casinha, ele venha voltar para a casinha, ele venha ser também um instrumento para ser usado na mão de Deus. Amém? Aí, lá em Provérbios também, Provérbios é lindo, irmãos, Provérbios é lindo. Provérbios capítulo 12, versículo 1. O que ama a instrução, ama o conhecimento. Quem aqui gosta de instrução? Que gosta de conhecimento? Nós entendemos no domingo anterior que uma coisa é conhecimento ou instrução, outra coisa é sabedoria. Mas em Provérbios capítulo 12, versículo 1, nós somos estimulados a amar, a ter prazer em estar conhecendo, em querer conhecer coisas, ler coisas, ter entendimento sobre coisas. E a maior ou o maior conhecimento que nós podemos ter é da palavra de Deus, para que a partir do conhecimento o Espírito Santo venha estimular no nosso ser, na nossa vida, no nosso coração, sabedoria. Mas o que odeia a repreensão é estúpido. Ou seja, se você viu que a pessoa está fora da casinha, e você vai querer chamar a atenção dela, vai orientar, vai mostrar com amor, com respeito, ela não gostou, a palavra de Deus vai dizer que é uma pessoa estúpida. Ou, se você de repente está fora da tua casinha, e alguém chega e diz: ô Helenay, ó, essa atitude aí, esse comportamento aí, ó, não está dando certo, não está combinando, está sendo chato, está sendo feio, estão falando. Se eu achar ruim, a palavra de Deus está dizendo que eu sou estúpido. Por quê? Eu preciso amar, eu preciso gostar do conhecimento e da instrução. Vimos também em Provérbios capítulo 12, versículo 15, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. O caminho do insensato, às vezes, nós estamos trilhando, caminhando em um caminho, onde aos nossos olhos, eu estou apavorando, sou o dono da razão, mas tem um monte de gente que está em tua volta que está perdido, está fora da casinha. E aí, será se existem pessoas que te amam o suficiente, que me amam o suficiente para chegar e dizer: você está fora do caminho, você está fora da casinha? Ou o meu coração é inacessível para esse tipo de orientação ou correção? Então a palavra de Deus vai dizer que quando eu recebo esse conhecimento e transformo ele, e me permito ser transformado por ele, pela palavra de Deus, lá em Romanos vai dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando eu permito que essas informações da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, venham me transformar, isso resulta em sabedoria. O que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios capítulo 12, versículo 15. E a gente explicou, eu vou rapidamente explicar novamente para os irmãos, a diferença de conhecimento e sabedoria. Tomate é fruta ou é verdura? Agora todo mundo sabe que tomate é uma fruta. Isso é um conhecimento. Agora eu vou fazer uma salada de fruta aqui. Uma fruta que vai na salada de fruta: mamão, abacate, laranja, banana, morango, abacaxi. Pega tomate também, tomate é fruta, né? Salada de fruta. Vamos colocar o tomate também na nossa salada. Eu posso? Não. Por quê? Mas o tomate não é uma fruta? Deu para entender, diferenciar o que é conhecimento e o que é sabedoria? Conhecimento é eu saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é eu entender que essa fruta não vai na salada. Então não basta eu apenas conhecer, eu preciso
praticar, e conforme eu vou praticando, isso se torna sabedoria, eu me torno um sábio. Oh glória, amém? Mais para frente, 1 João 1 capítulo 4, versículo 7, o apóstolo ele diz aos irmãos: amados, amemo-nos uns aos outros. E amar uns aos outros não é eu concordar com tudo que o Gilberto faz, não é eu dar parabéns, mesmo sabendo que, mesmo discordando que o Rodrigo faz. Amar é eu chegar para o Rodrigo e dizer: Rodrigo, eu penso que você está saindo do teu quadrado, irmão. Entra no teu quadrado, volta para o caminho. Isso é amor, isso é expressão de amor. Aí nós vamos entender lá no Salmo 15, versículo 1 e 2, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e fala a verdade em seu coração. Ou seja, nós precisamos ser sinceros e verdadeiros com os nossos irmãos, com as pessoas que nós amamos, que respeitamos. Ser sincero não é sinônimo de ser desagradável. Aí tem um texto bíblico que nós vamos dizer que a resposta branda, ela afasta o furor, ela afasta a ira. Ou seja, não é porque eu sei que alguém está fazendo alguma coisa errada, que eu vou chegar de qualquer jeito, ou chamando a atenção na frente de todo mundo. Eu preciso ter esse entendimento de buscar auxílio, ajuda do Espírito Santo de Deus para chegar com a pessoa, porque não é fácil, mas eu preciso expressar amor por ela. Amém? Aí lá em Provérbios capítulo 1, versículo 2, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Não é porque eu sei que está errado que eu vou chegar chegando. Chega devagar, chega de boa. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Não é porque eu tenho um conhecimento, uma palavra de conhecimento, de orientação, de despertamento, de correção, para dar para alguém, que eu vou de qualquer maneira. Eu preciso tornar isso o mais atraente possível, porque isso gera conhecimento. Consequentemente, dependendo da pessoa que ouvir, poderá gerar sabedoria. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se escolhermos bem as nossas palavras, até mesmo situações embaraçosas ou incômodas podem ser resolvidas com jeito, sem recorrer à falsidade. Sem recorrer à falsidade. É aquele velho exemplo lá, a gente está vendo que a pessoa está pagando o maior mico às vezes, com uma postura, com um comportamento, está feio, e a gente fica às vezes até dando risada, e não chega junto, com respeito, com amor. Provérbios capítulo 27, versículos 5 e 6, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Então o Provérbios está sendo, o sábio aqui, ele está sendo muito franco. Ele diz: eu prefiro ser repreendido, alguém colocar o dedo na minha ferida e doer, machucar, do que alguém só passar colocar um band-aid ali, para esconder a minha ferida, e não ser tratada, não ser curada. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo em uma sociedade, em um mundo que é proibido até você repreender o teu filho, porque isso gera traumas. Mas a palavra de Deus não fala nada disso, vai na contramão de tudo isso. Aí as pessoas, as crianças vão crescendo, pessoas que não sabem lidar com o não, com frustração, onde não podem ouvir a verdade. Ela se torna dona da verdade, é desse jeito e acabou. E então o sábio, ele vai dizer que leais são as feridas feitas pelo amigo, porque, irmãos, quando você está fora da casinha e chega alguém e te dá chega junto ali, e às vezes ele não se preocupou em ter uma palavra atraente, ele chegou chegando, jogando
descascando a ferida e jogando sal, e sal grosso, ainda bate assim, ó. Eu tive uma experiência, contei parcialmente no último domingo, né? Mas o sábio está escrevendo em Provérbios, capítulo 27, versículo 6, leais são as feridas feitas pelo amigo, do que de repente estou lá com feridão, e a pessoa na minha frente diz que está tudo bem, ignora o cheiro da minha ferida, ignora esse meu comportamento ridículo, que está todo mundo vendo, menos eu, e não tem alguém que expresse amor, dizendo, Helenay, ó, a tua ferida está feia aí, ó, está com cheiro ruim, está todo mundo percebendo, só que ninguém tem coragem de contar. Pegou, irmãos? O que o sábio está dizendo em Provérbios 27, versículos 5 e 6, falar a verdade implica transmitir informações verdadeiras, sem a intenção de enganar, com respeito, com amor. É aquilo que eu falei no domingo. Se eu vejo que a pessoa está fora do seu quadrado, está fora da casinha, e isso me traz um incômodo, eu preciso compreender, ser sincero comigo mesmo e entender, olha isso, parece que é a mesma coisa, mas não é. Por que eu estou incomodado por esse comportamento dessa pessoa? Porque isso causa desconforto em mim? Ou eu realmente estou preocupado com a vida da pessoa? Porque está sendo feio para ela. A motivação correta é eu olhar para a vida da pessoa, um comportamento está ruim, está sendo ridicularizada, ou está indo pelo caminho errado, e eu ter preocupação. Se eu estou vendo, irmãos, olha isso aqui, se eu estou vendo alguém fora da casinha, se eu estou vendo alguém com uma ferida que não é tratada, se eu estou vendo alguém em um caminho enganoso, e não falo nada, eu preciso rever o cristianismo que eu estou vivendo. Eu preciso rever o cristianismo que eu estou vivendo. Será que falar a verdade significa que temos de revelar cada detalhe de um assunto a quem quer que nos faça uma pergunta? Esse texto aqui, eu falei sobre um texto de Jesus, que algumas vezes, lá em Mateus capítulo 11, versículo 27, tem uma narrativa de que algumas pessoas vêm até Jesus, querendo uma resposta, querendo um posicionamento de Jesus, mas essas pessoas não queriam praticar isso, queriam fazer apenas especulações, e Jesus, entendeu a situação dessas pessoas, entendeu qual era a motivação dessas pessoas, e foi por aqui. Se você presencia, se você já tem entendido que a pessoa está naquele caminho e não ouve, é uma pessoa ignorante, amém, quer continuar assim? Amém, amém. O próprio Jesus, as pessoas chegam, fazem uma pergunta para ele, lá em Mateus 11, 27 ao 30, ele vai, responde faz uma outra pergunta, aí ele diz, se vocês me responderem isso, eu respondo a pergunta de vocês, se não, ficamos empatados. Ou seja, ele não lança pérola aos porcos, porque tem gente, irmãos, que está em um caminho, você pode falar, o caminho é por aqui, a pessoa vem um pouquinho, aí daqui a pouco melhora, daqui a pouco já volta, qual é o lugar que porco fica? Chiqueiro, volta para o chiqueiro. Tem gente que ama estar no chiqueiro, só vive no chiqueiro, quer viver embolado lá, uma vida miserável. A esses aí, amém, Deus abençoe. Podemos expressar o que pensamos sem ser ofensivos. Em Provérbios 12, versículo 18, há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua do sábio é saúde. Aqui que vem essa ideia, esse princípio de nós termos um falar curador. O meu falar,
estou sabendo que a pessoa está no caminho errado, estou sabendo que a ferida dessa pessoa, esse mal está ruim, mas eu tenho que buscar auxílio, ajuda, sabedoria do alto, para que o meu falar, na hora em que eu for falar com essa pessoa, seja uma língua curadora, um falar curador, amém? Não seja uma espada penetrante, mas uma língua, onde eu venha transmitir saúde a essa pessoa, e essa pessoa venha mudar o seu comportamento, a sua atitude. Isso honra a Deus e promove o crescimento e maturidade. Martinho Lutero, vou repetir novamente essa frase, preferiria que mestres verdadeiros e fiéis, ele falando, me repreendessem e me condenassem, e até mesmo reprovassem os meus caminhos, aqui hipócritas, me bajulassem e me aplaudissem como santo. Como tem homens, como tem lideranças evangélicas pelo Brasil afora aí, que amam bajulação, aí nos corredores, por aí estão falando um monte, mas ele é o dono da razão, porque ele está em um boxe, ele está em um caixote, onde ele não aceita a repreensão de ninguém, ele não aceita orientação de ninguém, e nós vamos ver que o próprio Moisés, que falava tete a tete com Deus, ele precisa ser orientado, repreendido pelo seu sogro, o Jetro, que não era líder de nada, era um sacerdote, mas não liderava um povo como liderava Moisés, mas ele precisou ouvir o seu sogro. Agora, a palavra de hoje, aspectos importantes que devem determinar a forma correta de eu chegar com a pessoa, de eu corrigir, de eu orientar, de eu mostrar, irmãos, você está exagerando, você está meio fora da casinha, você está pisando fora, você está andando num caminho diferente. A palavra de Deus vai dizer lá em Êxodo capítulo 18, que é o que nós acabamos de falar, que todos precisamos ser ministrados através de outras pessoas, e isto envolve não apenas ouvir palavras amáveis de encorajamento, mas também, quando necessário, palavras firmes de repreensão e de correção, como Moisés ouviu do seu sogro. Sabe quando você está passando por uma situação difícil, aí chega alguém, meu irmão, Deus vai te dar vitória, Deus vai entrar na tua causa, você está lá, mas o meu salário não aumenta, o meu trabalho é muito difícil, irmão, Deus vai prover, Deus vai te abençoar, é bom ouvir isso, só que daqui a pouco chega alguém, o teu salário está baixo, está achando que está baixo, mas o que você tem feito para aumentar o teu salário? Não está bom no teu trabalho, mas o que você tem feito para sair desse trabalho com uma perspectiva diferente? Porque se nós só reclamamos de onde nós estamos, a próxima oportunidade vai ser algo similar. Só que, imagina, eu chegando em particular com o Rodrigo falando disso, o Rodrigo reclamando que lá no trabalho está assim assado. É fácil eu dizer, Deus vai abençoar, Deus vai te honrar, meu irmão, Deus vai te pegar pela mão e vai colocar em outro lugar. Agora, mas Rodrigo, você sempre está falando disso, mas o que você tem feito para que esse quadro venha mudar? Para que as perspectivas, para que as possibilidades venham ser diferentes. Se Deus te pegar hoje daqui, Rodrigo, tirar daqui, te colocar num outro lugar, você vai estar preparado para esse outro lugar? Você vai estar preparado para suportar outro nível de cobrança que vai ser feito sobre a tua vida? De responsabilidade? Você está preparado? Esse tipo de palavra não é fácil de se dar, porque não é fácil de ouvir, mas se precisa. Na maioria das igrejas hoje, irmãos, as palavras são amáveis e de encorajamento. Agora, palavra de repreensão, para transformação, de mudança, isso afasta as pessoas, porque as pessoas querem se manter enganadas,
querem se manter enganadas. A Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E se eu me achar que eu não preciso ser repreendido por ninguém, que Deus é que me corrige, e eu sou incorrigível, o meu coração é inacessível à correção, à orientação, a palavra está dizendo que esse camarada, ele está se insurgindo, ele está indo contra a verdadeira sabedoria. Provérbios capítulo 18, versículo 1. Francisco de Assis, eu achei bem interessante essa declaração, essa frase. Francisco de Assis, ele declarou: ninguém é suficiente perfeito que não possa aprender com o outro, e ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Eu já tive a oportunidade de pessoas assim com conhecimento bíblico muito limitado chegar comigo e mostrar algo, falar algo que eu não tinha visto daquela forma, e através da vida dessa pessoa, o Senhor falou comigo, e aparentemente o nível de instrução era muito pequeno. Então essa frase tem muito a ver. Ninguém é suficiente perfeito que não possa aprender com o outro, e ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo a alguém, ao seu irmão. E como que está teu coração para ser ensinado, orientado, advertido por alguém? Como está a tua fala? Qual é a preocupação que eu e você temos quando vamos orientar, corrigir em amor, com respeito a alguém? Amém? Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, ele vai dizer que características de uma pessoa que vai exercer essa função de amor em orientar, em corrigir alguém, precisa estar cheio de bondade. Eu quero orientar, eu quero falar alguma coisa que o meu irmão não está vendo, que está todo mundo vendo que ele está fora da casinha, e isso está gerando um transtorno. Eu preciso estar cheio de amor, cheio de bondade. Essa é a primeira característica que eu preciso ter para chegar com ele e falar. E segundo, é conhecimento da palavra de Deus, para que com sabedoria eu venha aplicar essa orientação, essa correção. Amém? Amém? Uma pessoa cheia de bondade é bem diferente de uma cheia de amargura. Uma cheia de bondade e uma cheia de amargura, a pessoa cheia de bondade, ela vê que está fora da casinha, ela é movida a querer corrigir. Mas a pessoa cheia de amargura, ela vê que está fora da casinha, e isso incomoda ela, não porque ela quer o bem-estar do outro, porque a outra está sofrendo, mas é porque ela está sofrendo por conta da outra pessoa. Então, a pessoa amarga não corrige, briga todo o tempo, com todo mundo, mas repreender é algo que se faz com o coração cheio de amor, de bondade. Repreensão, isso vai até para os nossos filhos, irmãos. Isso vale não, isso é a partir de um princípio que é aplicado, onde Deus como nosso Pai aplica conosco, e nós precisamos aplicar com os nossos filhos e nas nossas relações. Bondade, o nosso coração precisa estar cheio de bondade, de amor, para corrigir o outro, o nosso filho. Como fazer? Primeiro, aqui em 15 minutos eu penso que nós finalizamos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar. O apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Então, você que já teve a experiência de ser pai, você que já teve a experiência de ser mãe, na hora que você vai corrigir, que você vai orientar
um irmão em Cristo, uma pessoa do trabalho. Às vezes a pessoa do trabalho nem é cristã, mas a palavra de Deus, Paulo orienta você encarar ela como um teu filho. Sabe quando você vai com todo respeito e amor, sabendo que aquilo que você está passando para o teu filho é muito importante. Sabe quando você elabora estratégias dentro da tua casa para disciplinar, para corrigir o teu filho, para que no lugar público ele não venha te envergonhar? É a mesma maneira que eu preciso tratar com os meus irmãos. É da mesma maneira. A correção dói, mais em nós do que neles. Isso falando de pai e filho. Entretanto, o amor que temos pelos filhos nos leva a corrigi-los. Então eu sempre falo que quando eu vou corrigir a Malu, eu vou orientar a Malu, não é porque eu tô esvaziando uma raiva, uma ira porque ela me tirou fora do sério. Aquela correção é uma manifestação de amor que eu tenho pela vida dela. E eu aproveito o ambiente que nós estamos em casa, um ambiente íntimo, que a correção é na intimidade, a correção é no reservado. Felipe, vamos conversar aqui no canto. É no canto, para que essa correção ela tenha valor no público. Olha só uma experiência. A Malu, a gente já desenvolveu a técnica do 1, 2, 3. Em casa ela quer fazer uns fiascos e gritar. Para agora. Vou contar 1. Não vai querer, não vai fazer? Não vai catar? Não vai juntar? Vou contar 1, 2. Aí do 2 para o 3 a gente demora um pouquinho mais, né? Dá um 2,5 assim, para demorar, para dar tempo de fazer. E faz. Aconteceu de experiência de mercado, em shopping, ela fazendo uma travessura ou na casa dos outros, eu chego perto dela, você quer ser corrigida aqui na frente de todo mundo? É claro que eu não vou fazer isso. Eu vou contar 1, 2, pronto, para na hora. Então a correção, ela precisa ser no particular, no secreto, para que no público a coisa venha a valer. Amém, irmãos? Aí, é por isso que não se deve corrigir um filho quando ele está irado, quando você está irado, porque você vai manifestar ira e não amor, ou alterado emocionalmente. A correção deve ser uma manifestação de amor e de cuidado. Eu estou te corrigindo, eu estou te orientando, eu estou te mostrando, dando essa dica aqui, irmão, que você está um pouquinho fora da casinha, porque eu te amo. E a gente vai ter essa conversa com o Espírito Santo, está nos estimulando a isso, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Correção vem antes do açoite. Só a correção, a orientação não funcionou, vem o açoite, fica mais pesado a coisa, e a gente vai ver que o próprio Jesus ensina assim. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1, nós vamos ver uma segunda situação que nós precisamos observar ao orientar, ao corrigir, ao buscarmos ter um falar curador com o nosso irmão. Irmãos, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ou seja, eu preciso ter respeito, eu preciso ter amor. Se eu vi que o irmão Francisco está no caminho errado, e o Felipe, Francisco lá está fora da casinha, o homem está perdido. Você viu, Gilberto, o irmão Francisco lá, rapaz, alguém tem que conversar com ele. Eu acho que eu vou dar um jeito de conversar com ele. O Eduardo, o irmão Francisco, isso não é espírito de mansidão, isso não é amor. Amor é eu ver que ele está fora da casinha, é eu ver que ele está fazendo coisa errada. Antes de falar para qualquer um,
ou se eu estou ouvindo o que estão falando do irmão Francisco, eu chegar com o irmão Francisco, vamos sentar aqui, com todo respeito e amor, meu irmão, com espírito de mansidão, querendo não o meu bem, não o meu bem-estar, mas o bem-estar e o crescimento dele. Então, eu preciso ter esse espírito de mansidão, esse amor, por quem eu vou conversar, porque a partir disso, a pessoa que vai ser orientada, corrigida, é fácil de identificar que você está com boas intenções, que o teu coração está cheio de amor e de respeito por ela. A correção não deve manifestar um tom de condenação. Correção não é briga, não é briga. Lá em Gálatas capítulo 6 versículo 1, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Alguns irmãos corrigem os outros, como se eles mesmos não estivessem sujeitos à queda. Então, nós precisamos ter essa dimensão, assim como eu preciso ter um falar curador com alguém, daqui a pouco esse mesmo alguém ou um outro vai vir até mim, e eu preciso ter um coração tratável, acessível. Quem tem coração assim, acessível à correção, à orientação aqui? Se você não tem, peça, Espírito Santo, me dá um coração ensinável, me dá um coração tratável, me dá um coração acessível à tua correção, porque senão, irmãos, você está fora da casinha, está todo mundo vendo, só que por você ter um coração não acessível, não tratável, não ensinável, todo mundo fica até com medo de falar perto de você. E aí você fica igual o exemplo que nós demos no domingo, fica com sujeira no nariz, aí daqui a pouco esfrega, suja a barba, daqui a pouco vai tirar do olho, e fica todo lambuzado, está todo mundo vendo e só você que não percebe, e ninguém tem coragem de mostrar a feiura que está o teu rosto, porque tem medo da tua reação. Então a palavra de Deus vai nos orientar a ter o coração tratável, ensinado. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, quem está em pé, cuide para que não caia. Não é porque isso aqui vale para muitas das vezes, graças a Deus, irmãos, graças a Deus que aqui não tem, mas tem lugares por aí, que tem os irmãos que são fiscais, eles querem ter um falar curador a todo custo, e ficam de binóculo, procurando alguma coisinha errada para chegar junto, e ele não cuida de si mesmo, porque a palavra de Deus vai dizer, cuide para que você também não caia. Quando Paulo diz isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, um pouco antes, ele vai dizer, Paulo também declarou que esmurrava o seu próprio corpo, para que depois de pregar, ele mesmo não viesse a ser desqualificado. Isso vale para mim, para irmãos que exercem liderança, para irmãos que estão na frente das salas de oração, escola dominical, departamentos, liderança de jovens, crianças, enfim, adolescentes, por pastor, porque o que Paulo está querendo traduzir nisso aqui, que pode acontecer com qualquer um, e é por isso que eu, Elienay, por misericórdia de Deus, pastor dirigente dessa igreja, eu preciso ter o meu coração ensinável, tratável, corrigível, acessível aos meus irmãos, para daqui a pouco o Artemison chegar, pastor, eu acho que você pisou na bola, eu acho que você falou errado, eu acho que aquele texto que você falou ali, daquele jeito, não é bem daquele jeito, dê uma olhada lá no contexto, pastor. A gente pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com qualquer um. Terceiro, rogo-vos, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes para com todos. De acordo com a instrução bíblica, cada tipo de deficiência merece um trato específico. Ou seja, eu não posso querer, se eu estou vendo alguém fora da casinha, eu não posso querer usar o mesmo remédio para com todos. Cada um, Paulo vai dizer, deixar muito claro isso,
os que estão desordeiros, que estão não seguindo ordens, não seguindo orientações, eles precisam ser admoestados. Os que estão para baixo, com pouco ânimo, eles precisam ser consolados. Então eu preciso identificar qual é o real problema que o meu irmão está passando, para de repente eu não querer chegar lá. Às vezes o irmão está meio tristão, afastado da igreja, afastado dos cultos, daqui a pouco eu chego admoestando ele. Ô meu irmão, olha, pode voltar. Aí você chamando atenção, cobrando alguma coisa que não faz ideia o que a pessoa está passando, não faz ideia o que a pessoa está passando, chega cobrando de qualquer maneira, admoestando de qualquer maneira. Então precisamos entender qual é a deficiência, a real necessidade da pessoa. E ele vai dizer, que com todos, em todos os comportamentos, diante de todas as características de deficiências que nós venhamos apresentar, a pessoa que vai ter um falador comigo precisa ter paciência. A pessoa que vai ter um falar curador, que vai ser usado por Deus para ter um falar curador para você, ela precisa ter paciência. Está ali, sejais pacientes para com todos. A Isaías 42, versículo 3, ratifica essa mensagem. Isaías 42, versículo 3: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça. Lembra daquele corinho? Não pode apagar o pavio que fumega, Jesus assopra, novamente o fogo pega. Não pode apagar o pavio que fumega, Jesus assopra o pavio e o fogo pega. O fogo pega. Esse era um corinho antigo, e isso aqui vale para mim e para você. O próprio Deus, em relação à nação de Israel, ele tratava como, imagina, na nossa linguagem, um grande canavial. E ele vai dizer que, não sei se você já teve a experiência, a Carol já viu isso, em grandes plantações, às vezes carros, tratores, ou colheitadeira, ou o próprio carro de puxado a boi, entrava no canavial ou na plantação, e às vezes passava por cima de alguns ramos, de algumas canas ali, e era quebrada. E o agricultor que é sábio, ele não vai e arranca aquilo ali, porque ele tem o conhecimento que mesmo quebrado, daqui a pouco vem um ramo novo, em uma velocidade totalmente fora do comum, e chega a acompanhar o restante da plantação. Então a palavra de Deus está dizendo que a cana trilhada não quebrará, ele não quebrará, porque ela vai ser restabelecida. Isso mostra a misericórdia de Deus. E ele vai dizer, nem apagará o pavio que fumega. O pavio que fumega, ali está se desgastando, está acabando, já não tem mais combustão para manter aquele pavio aceso, está nas últimas ali. Deus, ele não é esse que chega lá, termina de apagar, sabe, dá aquela umedecida na ponta dos dedos, já em vela de aniversário, sabe aquelas velas que não apaga de jeito nenhum, aí daqui a pouco, pronto. Deus não faz isso com o pavio que está fumegando, já quase perdendo a sua vida. De acordo com o corinho, que é muito bem elaborado, Jesus assopra no pavio e o fogo pega. O fogo pega, ou seja, cada um precisa ser encarado de uma maneira, cada deficiência, cada limitação nossa, sua, precisa ser encarada de uma forma. Entenda o que a pessoa está passando, entenda o porquê, para poder você ir com a solução. Por isso que um dos princípios para essa abordagem é ter um coração cheio de bondade e conhecimento da palavra de Deus. Amém? Quarto,
Só são 20. O Gilberto deu uma... 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 15. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Se a pessoa está fora da casinha, se a pessoa saiu do quadrado dela, se ela está falando besteira, se a ferida de repente está com cheiro mal, eu não preciso me armar e ir para cima, não. Precisa ter amor. Eu preciso tratar como meu irmão, não é o meu inimigo, como nas músicas cantam por aí, onde querem tanto enaltecer o coitadinho e tornam o irmão do coitadinho inimigo. Os seus inimigos vão ter que te aplaudir, os teus inimigos vão ver você cantando para a plateia, não sei o quê. Quando a palavra de Deus, ela nos estimula a nós a ter nesse falar curador, tratar a pessoa como o nosso irmão que é em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, não é inimigo, é meu irmão. Está aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 15. Não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ficou claro isso? Algo que a maioria de nós precisa aprender é que confronto não é, do ponto de vista bíblico, uma guerra. É uma manifestação de amor. Às vezes demora assim, quando alguém vem falar alguma coisa para mim, às vezes a pancada é feia, como eu falei no domingo, a Carol eu acho que não ouviu isso, mas às vezes a Carol vem com uma manifestação de amor em mim, para mim que é assim, é pesado às vezes, mas Senhor, ela está falando que de quem de repente teria coragem de falar, amém, você fica tristinho um pouco, mas falou, e isso não pode ser transformado como um ambiente de guerra, mas é a expressão de amor. Amém, irmãos? Mateus capítulo 18, versículo 15. Olha só, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele. Só. O Rodrigo pisou na bola. O Rodrigo saiu do quadrado dele. Eu cheguei junto. Rodrigo, vamos sentar aí, irmão. Munido de amor, de bondade, mansidão, conhecimento daquilo que eu quero falar com ele. Rodrigo, com todo respeito e amor, meu irmão, vamos sentar aqui, só eu e o Rodrigo, se o Rodrigo voltar para o quadrado dele, a palavra de Jesus vai dizer, você ganhou o teu irmão. Olha só que lindo, em vez de eu, assim, o Rodrigo saiu do quadrado dele, está pisando na bola, Felipe, o Rodrigo saiu do... Gilberto, o Rodrigo, Eduardo, Rodrigo, eu não vou ganhar o meu irmão. Agora quando eu chego, Rodrigo, com amor, respeito que eu tenho por você, meu irmão, mas não é por mim, é por ele. O que me motiva a conversar com ele é ele, é o crescimento dele. Não é porque está sendo desconfortável para mim. Isso é egoísmo. Às vezes nós queremos que ambientes sejam mudados, transformados por puro egoísmo. Isso não acontece. Porque quando a motivação é egoísta, o Espírito Santo não atua. Agora, quando eu chego com o Rodrigo e a minha motivação é que ele venha mudar, que ele venha crescer, aí o Espírito Santo atua. Porque a minha motivação é amor, é o bem-estar dele, é o crescimento dele, não tem nada a ver comigo. Ficou claro isso, irmãos? E se não houver resultado, eu cheguei com o Rodrigo, ele, com todo o amor e respeito, ele continuou fora do quadrado. Aí olha o que Jesus vai dizer, aí Jesus aumenta a lista, aí Jesus vai dizer, leva, mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1, 2 ou 3 testemunhas. Aí eu pego o Eduardo, vamos conversar ali com o Rodrigo. Rodrigo, eu já vim aqui com você, meu. Lembra que eu falei assim.
E assim com o Eduardo ouvindo. Amém, amém. Vamos orar, oramos. Senhor, ajuda o Rodrigo. Oh, Espírito Santo, você sabe que a motivação que nos faz estar aqui com o Rodrigo é o amor e respeito que nós temos por ele, que queremos ver o crescimento e o desenvolvimento dele. Mas o Rodrigo continuou fora do quadrado dele. Ô, bichinho ruim. Aí olha o que Jesus vai dizer. E se não te escutar, se não as escutar, dize a igreja, toda a igreja. Aí isso já acontece numa reunião de obreiro, de repente num culto de ensino. E se também não escutar a repreensão da igreja, considera-o como gentil e publicano, não faz parte mais do corpo de Cristo. Aí é que entra esse texto. Os irmãos concordam, amém? Esses dias nós fizemos isso. O que é concordado na terra é concordado no céu. Esse concordado na terra e concordado no céu é relacionado a isso, a exclusão de irmãos que não se atentaram à palavra de amor, de correção, de orientação, recusaram, quiseram continuar fora do quadrado, quiseram continuar no seu caminho enganoso. Foi feito as 3 etapas de orientação, de exortação, a pessoa não quis. Essa pessoa ela é desligada do corpo de Cristo. E o que é concordado aqui é concordado lá. Ficou claro o contexto desse versículo aí, ó, que é usado de tantas outras maneiras. Dependendo do contexto é válido, mas o original, o contexto do versículo 18, o que é concordar na terra, concordar no céu, é em relação à correção entre irmãos, ajustes entre irmãos. Está aqui o contexto. O quinto, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso com todos, apto para ensinar, instruído com mansidão. Os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade. Isso aqui, irmãos, fala de nós, quando eu for, o exemplo é o Rodrigo, domingo era o Eduardo, agora é o Rodrigo. Rodrigo, eu preciso ir ter com o Rodrigo, motivado, com expectativa de que ele vai mudar. Eu não posso ir lá falar com o Rodrigo, só falar por falar. Às vezes acontece, vou lá, falei com o Rodrigo, orientei ele, aí passa um mês, não mudou nada. Em vez de eu ir para a segunda etapa, não, que Jesus ensina, eu já chego, aí Eduardo, Felipe, aquele lá não tem jeito não, falei, teve um mês passado, falei com ele assim, assado, não ouviu, tá lá. Eu preciso ir ter com ele com expectativa de mudança. Amém? A sexta e a última, não é a 20, é só a sexta, tá, irmãos? Correção com encorajamento. O que é uma correção com encorajamento? Não é o que você fala que me aborrece, é o como você fala. Quem já ouviu isso? Às vezes a pessoa o que ela vai falar é o correto, é o justo, mas da maneira como é falado. Ou seja, estamos sendo ministrados a entender que o nosso falar, ele precisa ser curador. Então, precisa ter maneira. Aí nós voltamos à palavra de Apocalipse, para encerrar, que foi lida no início. Em Apocalipse, escreve o anjo da igreja de Éfeso: conheça as tuas obras e o teu trabalho. Jesus estava corrigindo o pastor de Éfeso. Olha aqui, irmãos, Jesus precisava corrigir o pastor da igreja de Éfeso. Ele tinha uma palavra de correção. E como que ele chega? Ele dá uma dica para mim e para você, quando nós formos conversar com alguém. Ele começa elogiando. Ele começa destacando aquilo que o pastor de Éfeso fazia. Rodrigo, você é uma bênção, Rodrigo. Você é uma bênção. Está sempre, desde que você veio para cá, você está firme, não se afasta, chega meia hora antes, é isso, é aquilo. Começa elogiando o Rodrigo.
Começa elogiando o Rodrigo. Aí a gente vai ver que elogio antes da orientação ou correção, isso é bíblico. Você vai falar com alguém, reconheça o que a pessoa faz, apresente a real identidade da pessoa. Ele vai dizer, conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem a ser apóstolos e não são. Ou seja, tinha muitas características boas o pastor de Éfeso. Só que aí depois, no versículo 4, tenho porém contra ti. Aí ele começa a apresentar. Esses dias eu falei para o irmão, eu preciso conversar contigo. É sobre aquela palavra, foi no domingo aqui, pastor, não veja a hora. E ele já está nessa... consequentemente aqui, quando nós formos conversar alguma coisa, esse irmão, ele já quer ir direto, pastor, sem elogio, o que o senhor tem contra mim? Vai direto abra o mar vermelho, porque primeiro Jesus elogia o pastor de Éfeso, apresenta tudo o que ele fazia de bom, no versículo 4, tenho porém contra ti, que deixaste, aí ele começa a apresentar o que precisava ser mudado. Aí depois, orientação ou correção com o espírito manso, aí lá no versículo 6, tens porém isto, que odeio, aí volta a dar mais elogio. Olha que dica linda, irmão, para a gente finalizar essa palavra. Vai corrigir alguém, vai orientar alguém, esteja munido de amor, de respeito, com espírito de mansidão, para que o teu falar venha a ser curador de fato. E não esqueça dessa regra que Jesus nos diz em Apocalipse, capítulo 2, elogio, palavra de correção e elogio novamente, é como se fosse um sanduíche, o sanduíche não é dentro de 2 pães ali, o mais importante é a carne que está ali, então, o sanduíche, o hambúrguer, é bem apresentado, então guarde essa dica, não chegue, você irmã, vai orientar, Gabi vai dar uma dica para o Eduardo, não chega chegando com ele, às vezes ele está lá serrando, está meio nervoso, que o orçamento não deu certo, ou foi cortar e cortou errado, aí a Gabi chega, tem que chegar, isso vale para todas as irmãs que aqui presente, viu? Você é uma bênção, meu marido, você quer que eu lave os teus pés hoje, faça massagem, começa, aí a partir disso, olha lá, o Lincoln está ouvindo lá fora, Soraya, e chegou ali, começa, mas a maioria de nós chega elogiando, você pode ter certeza, teu falar, ele vai ser curador, amém, irmãs? Amém, igreja? Amém, graças a Deus. Finaliza enaltecendo as boas práticas da pessoa. Isso vale para os irmãos, mas os irmãos geralmente nunca cobram as irmãs, né? Se coloque de pé em nome de Jesus. Fique com essas dicas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que quando você for boca de Deus, que a tua boca venha a ser tenha um falar curador, em nome de Jesus, e um coração sensível para aprender, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.